Voltei, senhoras e senhores. Estão todo mundo me ouvindo? Todos. Gente, boa noite a todos e a todas presentes aqui no nosso webinário, a abertura do nosso webinário, Seminário Cultura para Todos. E agora, gostaria de chamar a nossa atriz e gestora cultural, a Beth Cazé, que vai fazer aí a nossa mediação nessa live. Muito obrigada pela participação. Vamos lá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Beth Cazé, atriz e gestora cultural. Diversidade cultural, artes integradas, cultura para todos. É a interação, principalmente com ênfase das artes cênicas, teatro, dança e circo, fazendo essa interação do debate, do mercado de trabalho do artista e técnico, e em especial do artista negro, da formação, bem como as performances da poesia, da dança e da música. Vamos debater também os desafios e as conquistas da classe circense em tempo de pandemia e as novas formas de comunicação em tempo de pandemia e pós-pandemia, e estimulando o fortalecimento dessas linguagens cênicas, o debate e a reflexão de fazer artístico. Toda a programação será transmitida pelos canais digitais e YouTube, utilizando a linguagem do audiovisual e serão transmitidas pelas plataformas do Zoom e Facebook, gratuitamente, aberto a todos. De hoje, dia 27 a 30 de março. O webinário Seminário Cultura para Todos 2021 é um projeto contemplado no Prêmio Artes Integradas de Beth Cazé, da Secretaria de Estado da Cultura, Secult, com apoio da Lei Aldir Blanc, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal, a Associação Cultural e Ambiental Uma Floresta é a responsável pela realização do evento e a produção da Ratimbum, Produções de Artes e Clube de Produção. E agora nós vamos assistir o vídeo dos apoiadores. Espírito Santo e Lei Aldir Blanc apresentam o webinário Seminário Cultura para Todos. Apoio Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Realização Associação Cultural Uma Floresta. Produção Ratimbum Produções de Artes. Tenham todos um ótimo webinário. Hoje, 27 de março, é um dia muito importante para nós. Dia Mundial do Teatro e Dia do Circo. O setor cultural foi o que mais sentiu os impactos da pandemia do Covid-19, mas com resistência, empatia e coragem, os artistas seguem trabalhando, mesmo que em outros formatos. E em nossa live de hoje, contamos com a presença de convidados ilustres em uma noite tão significativa para todos nós das artes. Luciano Ganho, secretário municipal de Cultura de Vitória, Manuel Góes, escritor e subsecretário de Cultura de Vila Velha, Helenice Moreira, atriz, produtora e presidente da Associação Uma Floresta, Caroline Faleiro, educadora, atriz, diretora de São Paulo, Magdalena Rodrigues, atriz premiadíssima e presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos
do Estado de Minas Gerais e também conselheira de Cultura do Estado de Minas Gerais. O nosso queridíssimo Stepan Essessian, ator de TV, teatro e cinema, sindicalista, gestor cultural e ex-deputado federal, ex-vereador e agora também acabou de lançar o seu livro, escritor, o livro Garimpo de Almas, e depois ele também vai falar sobre o seu livro. Artistas e público em geral. Agora nós vamos assistir o vídeo das atividades deste webinário, do nosso seminário. Passar e nada mudar. Onde eu fui, aonde posso voltar. A pólvora perfumou ar junto à neblina. Sem miséria estica, ela platina. Beco, viela, esquina, tira o sono da Dona Maria. Seu filho só dorme de dia. Culpa da farmácia clandestina. Vende a paz e a branca da purinha. Garoa fina. E agora nós vamos chamar a Elenice para fazer a leitura do pronunciamento da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo. Por favor, Elenice, leia a mensagem. É uma nota da Secretaria de Estado da Cultura. A Secretaria de Estado da Cultura tem grande alegria em fomentar projetos culturais que reflitam as questões mais urgentes da nossa sociedade. Refletir sobre o papel e a participação de pessoas negras no mundo das artes é essencial, tanto para reconhecer a rica contribuição dos povos de matriz africana para a formação da cultura brasileira, quanto para repassar erros históricos que inviabilizaram ou subjugaram a produção artística dessas pessoas. Em tempo de reparar esses erros, é que acreditamos que o debate sobre o assunto é urgente e extremamente necessário para avançarmos em práticas descolonizadoras que se iniciem no campo cultural e se espalhem por todas as outras esferas da sociedade. Obrigada, Beth. Bem, dando prosseguimento, vamos chamar para uma saudação o secretário municipal de Cultura de Vitória, Luciano Ganho. Luciano, está presente? Luciano está aqui na sala. Luciano? Eu acho que ele desconectou, Beth. Luciano caiu, saiu? Chama o próximo. Então, vamos
chamar o senhor Manuel Góes, escritor, subsecretário municipal de Cultura de Vila Velha. Beth, dá licença. Desculpa Manuel, aí, só um minutinho. O Luciano voltou, Beth. Ó, gente, essas coisas acontecem. Minha internet online. Então, o Luciano está presente? Boa noite a todos então, aí. Por favor, Luciano Ganho. Boa noite a todos. Desculpe a queda de sinal. Eu estou aqui no município de Aracruz, né, cumprindo aí esse lockdown que a gente tem que cumprir, e aí o sinal. Mas eu agradeço o convite da Helenice e agradeço a oportunidade de estar participando com vocês desse debate hoje, né, sobre a cultura, sobre os próximos acontecimentos que a gente pode ter, o mercado cultural, né, para o artista negro, que é a temática principal de hoje, e me coloco à disposição aí para participação. Muito obrigado, gente. Obrigada, Luciano, secretário municipal de Cultura de Vitória. Agora vamos chamar o Manuel Góes, subsecretário municipal de Cultura de Vila Velha. Boa noite a todos, é uma grande alegria estar aqui com vocês, tá? Para participar num dia importante, dia do teatro, dia do circo, com figuras importantes da cultura, fazedores de cultura, gestores cultural, e rever meu querido amigo Stepan, de longas batalhas no Rio de Janeiro, nos anos 90, onde eu tive o prazer de viver por 20 anos no Rio de Janeiro e conhecer o Stepan, e lá iniciar minha carreira de gestor cultural. Estou aqui à disposição para colaborar com um pouquinho que a gente conhece. Muito obrigado. Obrigada, Manuel. Agora a nossa querida atriz Magdalena Rodrigues, presidente do Sindicato de Artistas e Técnicos de Minas Gerais. Com a palavra, Madalena. Madalena está sem som. Tem que abrir o microfone. Boa noite, gente. Boa noite, todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto aí com vocês mais uma vez. Muito obrigada. Oi. Então, Madalena. E agora o nosso queridíssimo Stepan Necesiano. Olá, oi, Beth, prazer em falar com vocês, Luciano, a Helenice, todos vocês, o nosso querido, os meus amigos que estão aqui. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de, nesses tempos bicudos, de longe, mais perto, para poder conversar. E espero que tenha alguma utilidade a minha presença nesse seminário. Um beijo. Estou aqui. Stepan, a gente quer aproveitar toda a sua experiência do sindicato, do Retiro dos Artistas, como legislador e tudo, e gostaríamos que você falasse um pouco mais sobre esse mercado do trabalho neste momento, depois a seguir a Madalena, né, já que são sindicalistas. Pode falar agora, a gente gostaria de ouvir um pouco dessa sua experiência do mercado de trabalho do artista, em especial também o artista negro, porque eu sei que quando a gente íamos nas reuniões dos sindicatos no Rio de Janeiro foi um sindicato que desde lá dos anos, acho que acredito, 80, já tinha uma comissão já preocupado com esse recorte e preocupado com o mercado de trabalho do artista negro. Eu me lembro muito bem que a gente estava lá, o Milton Gonçalves e outros.
Então, a gente quer aproveitar um pouco essa sua experiência, falar desse mercado de trabalho e depois também gostaríamos que você falasse um pouco do seu lado agora, escritor. Tá bom. Obrigado, Beth, obrigado pela oportunidade. Eu vou tentar situar algumas coisas aqui e espero atingir o objetivo também desses assuntos específicos que vocês estão falando. Na verdade, a gente tem que começar sempre fazendo um alerta de que a pandemia, o coronavírus, dificultou e trouxe e traz grandes dificuldades para a classe artística em todo o Brasil. Mas é muito importante, o Luciano sabe disso, que a gente faça um alerta. As coisas estavam muito ruins antes do coronavírus. A vida e o trajeto aí da cultura e da arte já estava sendo vitimado por outro vírus de intolerância, de maldade. Era uma verdadeira covardia o que esse governo federal que está no poder estava fazendo com a classe artística. Estava fazendo um trabalho de jogar a população contra a gente. Em relação à Lei Rouanet, querendo vender uma ideia para a população de que a classe artística era um bando de gigolô da verba pública, que era um bando de picaretas. Houve e há um trabalho insistente de difamação em relação à classe. E isso se revela muito nas pessoas escolhidas para comandarem as atividades culturais no Brasil. Eu faço uma comparação média aqui, que é o seguinte: se você quisesse, por exemplo, destruir a seleção brasileira de futebol, mostrar que ela não tem a menor importância, bastava que você escalasse em todas as Copas do Mundo os piores jogadores de futebol do Brasil para representar a seleção. Essa escolha das pessoas que nos representam, elas são muito significativas. Esse governo atual do Jair Bolsonaro, ele tem escolhido o que há de pior em todos os seus setores e o que há de pior, no pior do pior, para comandar os órgãos relacionados à cultura no Brasil. E isso é muito importante de se saber, porque é uma forma de desmoralizar, de enfraquecer o nosso setor. Boto lá o que há de pior para demonstrar para todo mundo que não tem a menor importância. E isso tem acontecido. Revelado isso, dito isso, para que a gente não imagine que nós somos vítimas do coronavírus, porque nós também somos vítimas do coronavírus, mas nós somos vítimas de um vírus mais perigoso, na minha opinião, mais letal, na minha opinião, e anterior ao coronavírus, que é o fascismo, que é o ódio ancestral, histórico, a repetição de todo o ódio que todos os tiranos, que todos os governos prepotentes tiveram em relação aos artistas e a sua perseguição a esses artistas. Eles estão querendo fazer fogueiras de livros, outra vez, destruir, impedir a manifestação. Mas por que isso? Por que esse desejo, essa sanha, essa fome insaciável de perseguir o artista? Porque nós ajudamos as pessoas a serem o que elas são. Nós ajudamos as pessoas a pensarem, a raciocinar. Nós ajudamos as pessoas a não perderem a sua dimensão de ser humano, os seus direitos,
a arte inspira liberdade, e isso é insuportável aos tiranos. Então, o início é dessa reflexão. Vocês podem me interromper, por favor, à vontade, porque eu sou um incontrolável verborrágico, que eu começo a falar, eu não paro mais, eu sou capaz de falar pior que Fidel Castro, eu falo 5 horas aqui seguidas. Você tem tempo. Mas eu não quero também ficar aqui só falando e não ouvir. Porém, dito isso, que para mim era muito importante de dizer, é evidente que eu vou para um outro caminho. Não existe a possibilidade, isso eu tenho batido e rebatido há muitos e muitos tempos, Manuel, Amadá, Helenice, o Luciano, a Beth. Não existe, e as pessoas insistem de que possa existir, não existe momento bom para a arte, para a cultura, quando o país vai mal. Ou vai tudo bem, ou vai tudo mal. Não existe essa coisa, nós estamos num momento maravilhoso e o país está no caos. Então, tem sempre uma correlação de forças entre como vamos nós, do país como um todo, e como vai a cultura. A gente expressa, a cultura expressa o que se passa no país. Mas como é que a gente pode achar que está bem se as pessoas estão passando fome? E não é de agora. Os invisíveis só eram invisíveis para quem não queria enxergá-los. Os invisíveis estão aí há muito tempo e tentam impedir o acesso dos invisíveis à cesta básica e à cultura. Porque a cultura também mata a fome. E eles dificultaram ao máximo as possibilidades. Depois nós vamos conversar mais sobre isso. Aí, ao mesmo tempo, você olha a questão do negro, que é um tema fundamental aqui na nossa discussão. Como é que seria diferente a participação do negro na cultura do que a participação do negro no país? Não poderia ser, seria uma loucura. Olha, o negro está muito mal em vários setores da sociedade, mas nas artes e na cultura ele está bombando. Apesar de que eu tenho que ressaltar de que nós avançamos muito na nossa área, não por benesses, não por caridade, não por bondade, por generosidade de quem quer que seja, por luta. Por luta. Nós, artistas, brancos e negros, nos empenhamos e nos esforçamos muito para que esse espaço fosse ampliado dentro da nossa profissão. É pouco? É pouco, não resta a menor dúvida. Mas se você fizer algum comparativo em relação à ascensão, à chegada do ator, do artista negro, num comparativo com outros setores da sociedade brasileira, nós estamos bastante avançados. Mesmo que esse bastante avançado ainda não signifique muita coisa. Ele ainda é pequeno. Ele é mínimo ainda. Ele precisa ser ampliado. Nós somos um país de negros, mas nós estamos adiante de outros setores. Isso eu afirmo com certeza. Eu não sou IBGE, mas eu afirmo com certeza que nós evoluímos muito. Lá atrás, muito atrás, hoje, quando eu vejo a discussão sobre cota de negro, eu tive várias experiências. Eu dirigi 3 anos o Chicanizo Show, num momento de... E no programa do Chicanizo, que era um programa de humor, naquela época, não só tinha figuração imensa,
como a gente tinha claque. Claque é aquele pessoal que e bate palma, não sei o quê, que alguém comandando. É muito usado até hoje nos programas de televisão. E eu me lembro quando eu fui dirigir, naquela ocasião, isso tem 25 anos, quase 30 anos atrás, eu cheguei para... Era uma agência de figuração que levava os figurantes e uma outra agência que requisitava o pessoal da claque. E eu, numa reunião, eu falei para eles assim, olha, a partir de agora, toda vez que eu pedir a figuração, eu quero metade de negros e a metade de brancos. E na claque, a mesma coisa, eu quero... São 100 pessoas por dia de gravação, eu quero 50 pessoas negras e 50 pessoas brancas. E eu tive uma grande dificuldade em conseguir isso, a ponto de ter trocado várias agências, demitido, falando, não quero, não sei o que, eu quero. Olha isso lá 30 anos atrás. Um dos responsáveis por uma dessas agências falou assim, nós temos muita dificuldade de encontrar negros para vir fazer figuração. Eu falei, pois é, pô, aqui na Suíça é foda mesmo encontrar crioulo, né? É fogo, né? Deve ser difícil demais encontrar negro aqui. Eu falei assim, pô, você está de brincadeira comigo? Depois de um certo tempo, eu descobri uma coisa muito pior e grave. Num determinado momento, um camarada me confessou que não levavam negros por orientação da segurança para evitar roubos e furtos e mau comportamento. Então, o buraco é muito mais embaixo, a coisa é muito séria. Para romper isso, é preciso ter muita resiliência, ter muita coragem, ter muita força de vontade para ir adiante. Então, o que eu digo é que hoje, mundialmente, mas aqui no Brasil, é muito importante que a gente ressalte não só a luta que tem sido travada e, às vezes, com vitória, mas uma coisa muito importante na nossa classe, na nossa categoria. Ela é formada por pessoas que apoiam, literalmente, trabalham e ajudam o rompimento desse preconceito. A classe artística ajuda muito nisso. E, por isso, a gente tem avançado, como eu disse, pouquinho, mas, porém, expressivamente. Vou fazer uma pausa, porque senão, pô, vai virar Fidel Castro aqui, pelo amor de Deus. Aí vocês falam aí e tal. Ok, Stepan, muito boa reflexão. Daqui a pouco você volta. Agora vamos chamar a Madalena para ela falar um pouco dessa sua experiência como presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Estado de Minas Gerais com relação ao mercado de trabalho. Bom, eu vou falar boa noite de novo, porque eu acho que deu algum problema na hora que eu cumprimentei. Mas é uma alegria imensa a gente estar aqui, e eu agradeço demais a oportunidade. E ouvindo tanto a fala do Stepan como de tanta gente, né, que chega no sindicato, que quer registro profissional e tudo mais. Hoje mesmo, às 11 horas da manhã, eu tive uma palestra com uma escola de teatro, com alunos formandos, né, onde a gente viu o entusiasmo, né, dos jovens que estão formando, uma esperança, uma disposição de oferecer o seu potencial criativo, né, a esse mercado de trabalho, sem saber direito que mercado de trabalho é esse, o que vai encontrar, se realmente a pessoa vai poder seguir em diante, né, com essa decisão de ser artista. Faz a gente refletir sobre muitos aspectos, né? O que é o nosso mercado de trabalho, o que sempre foi, né? Stepan dizia da dificuldade que já estava, de que era ruim e tal. Mas, sinceramente, do fundo do meu coração, lembrando de todas as reuniões que a gente já fez, né? Reuniões nacionais, das quais algumas o Stepan participou, e tantos de nós,
né? E a gente continua discutindo em nível nacional quase as mesmas pautas. É muito impressionante isso. Por quê? Que o nosso meio artístico, o nosso trabalho artístico, e aqui eu incluo o técnico também, né? Por que esse nosso mercado de trabalho é tão questionado? Por que esse nosso mercado de trabalho não viceja logo de uma vez, né? Eu estou falando dos artistas comuns, gente que não tem visibilidade, ou os que passam a ter, mas depois perdem essa visibilidade e retornam aqui para a luta diária, né? A gente fica pensando o que será essa sanha que os meninos têm de ter um DRT, né? O registro profissional tem apelido de DRT, desde que começou, e a gente acaba adotando. O que esperam essas pessoas deste mercado de trabalho, né? Qual é o apelo desses ditos novos profissionais? O que eles estão querendo ao adentrar esse mercado de trabalho? É fazer um teste na Globo, né? É arranjar um papel lá na Gênesis? Ou é seguir uma carreira artística, né? Realmente se colocar no lugar de categoria profissional e levar isso adiante, com todas as suas dores e delícias, né? Assumir para si tudo o que é necessário em qualquer outra profissão, para você conseguir algum destaque, para você conseguir credibilidade, para que as pessoas acreditem naquilo que você faz, e que você também acredite naquilo que você faz, de acordo com a capacitação que você recebeu, ou com o talento que você sabe, ou de alguma forma você já conseguiu aferir esta capacidade sua, inata, né? E neste momento pergunto, que tipo de capacitação está sendo oferecida no país para esses novos profissionais? Falo isso com muita preocupação, porque a gente vê em vários lugares, não só em Minas Gerais, mas em vários lugares do país, a picaretagem graçando de forma absurda, né? De forma assustadora até, né? Pessoas que prometem mundos e fundos, né? Temos até sindicatos que, né, se locupletam da sua condição de ter uma carta sindical e também se comportam de determinadas formas, né, bem diferentes de outros, né, que se dedicam realmente a defender as prerrogativas de trabalhador, de artistas e técnicos, né? Até que ponto essa capacitação recebida prepara realmente e dá consciência profissional para esse pessoal, né? Uma escola de teatro, né? Ela deveria ser o lugar onde o artista vai buscar também algum apoio durante a sua carreira, gerência de carreira artística, gestão de projetos, uma introdução ao pensamento filosófico, onde entra também a história do teatro e tudo mais, para a pessoa organizar um pouco o pensamento, porque às vezes é bom a gente ver que a gente não está descobrindo a pólvora, né? Que a gente tem pontos que a gente pode seguir pesquisando, seguir oferecendo também do seu entendimento, né? E quando você vai para conseguir alguma oportunidade de fazer algum teste para um comercial, alguma coisa, o que a gente recebe no sindicato é gente falando que não recebeu, é gente falando que foi prometido em 30 dias, mas que já tem 90, e tudo mais. É bom pontuar essas coisas, porque isso faz parte do mercado de trabalho. Isso não é de hoje, é de sempre, né?
A gente recebe também no sindicato pessoas reclamando que entraram no trabalho e que esse trabalho não foi para frente, e que ensaiou, e que não recebeu, e etc. Isso é coisa corrente. Todos os dias a gente vê isso. Não é só em Minas Gerais, né? E quando há essa relação de trabalho, essa oportunidade de trabalhar, quase nunca a gente vê, por exemplo, em cidades mais afastadas do interior, quase sempre a gente vê essa relação sendo precarizada, sendo tratada como um favor que o produtor ou o pretenso produtor está fazendo àquele artista, né? Sem assinar com ele um contrato de trabalho, onde estabelece a relação de trabalho, onde esse artista fica sabendo quanto vai ganhar, quanto tempo vai ter que ficar disponível para aquele trabalho, se tiver que ser substituído, como é que vai ser, quanto que vai valer aquele trabalho, né? Então, quer dizer, temos aí uma deficiência tremenda no país inteiro sobre isso. E quanto mais distante, né, a gente vai notando que isso vai ficando cada vez mais impossível, essa relação de trabalho ser respeitada, e sim como oportunidades que vão sendo julgadas assim, e as pessoas pegam como se fosse uma esmola, né? Um favor que estão fazendo a essa pessoa, como eu já disse. O que a gente pensa que seria possível, né? A gente propor como sindicatos, né? Para a gente melhorar, isso não é diretamente o papel do sindicato, mas os nossos sindicatos de artistas têm essa missão também, né? Como quem propicia a oportunidade do registro profissional, né? A gente precisa de cuidar dessa forma de concessão desse registro profissional, que ele seja concedido da melhor maneira possível, para que a pessoa, inclusive, tenha realmente alguma capacidade técnica, né? Ela tira o registro hoje, amanhã ela vai fazer um teste para alguma coisa, e se ela não souber nem se portar, e se ela não souber simplesmente atender uma direção, saber entender a linguagem de um diretor, né? Ou se colocar, se portar em frente de uma câmera, ou saber das suas próprias potencialidades como artista, né? O que a gente vê todo dia no sindicato também, né? E também na vida diária, em outros meios de convivência, são as pessoas achando que ser artista é ser famoso, né? Não existe DRT para o famoso, né? Então, quer dizer, ser artista é bem diferente de ser famoso. Ser famoso é uma condição que você alcança depois de uma competência reconhecida ou de um fato interessante que te coloca em evidência e tudo mais. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai trabalhando seriamente como artista ou técnico, né? Com agora o acontecimento aí, né, da pandemia e a lei emergencial 14.017, essa chamada Lei Aldir Blanc, da qual eu tive a oportunidade de participar, né, como de uma comissão de gestão estratégica da Lei Aldir Blanc aqui em Minas Gerais e tal, como sendo do Conselho Estadual de Cultura, a gente ficou muito preocupado e muito assustado, né? Primeiro, com o nível de informalidade, né? Minas Gerais é um estado que tem 853 municípios. De quase todos esses municípios apareceram pessoas se inscrevendo para se beneficiar da Lei Aldir Blanc, né? O Sindicato dos Artistas de Minas Gerais também teve a oportunidade de dar alguma força, até para artistas que ainda não estavam regularizados. Mas a gente deu uma força
também para conduzir essas pessoas a uma regularização, fazer essas pessoas realmente terem a habilitação profissional e tudo mais. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso é que a gente ficou bastante impactado com uma certa inépcia de muitos artistas e técnicos de simplesmente acessar um site para poder colocar a sua documentação e tudo mais. Não é uma crítica, é uma preocupação, né? Aí a gente fica pensando, né, no acesso aos mecanismos de incentivo, de fundos estaduais, municipais e etc., né? O pouco acesso que existe, né? E as pessoas fora do Rio e São Paulo ainda ficam falando, mas é porque está centralizando, é só para o Rio e para São Paulo e etc. Mas aí a gente viu uma coisa muito preocupante, que realmente as pessoas não acessam porque não se julgam capazes de acessar esses mecanismos, né? Essas pessoas não se julgam com esse conhecimento, né? Até de acessar um site, um serviço eletrônico de informações, né? E o pior, elas não têm o equipamento necessário, né? Então, aqui em Minas Gerais, por exemplo, muita gente não acessou o mecanismo, né, emergencial, porque preferiu desistir porque achou que era muito complicado, né? E muita gente que conseguiu acessar esses mecanismos, né, o mecanismo legal da 1417, querem desistir, querem devolver, porque acham terrivelmente complicado e burocrático prestar conta, né? Prestar contas e dizer do que fez, colocar essa documentação. Ou seja, a gente nota que a gente nunca teve uma política real de apoio, né, à cultura. A gente nunca teve esforços legítimos, sérios, que atingissem a cada canto dos estados, a cada canto dos municípios, né? Aqui, por exemplo, o circo conseguiu uma grande participação, porque na diretoria de circo do nosso sindicato, nós temos a Sula Mavrudes, que é uma pessoa que trabalha muito pelo circo e tudo mais, e nós fizemos um convênio com um escritório, né? Que, com 6 pessoas, fizeram inscrição para 700 pessoas do circo. Então, foi uma grande participação dos circenses, conseguiram acessar o mecanismo e tudo, e conseguiram receber seus recursos, né? Mas aí a gente fica observando também as outras áreas. O que a gente precisa fazer ainda como sindicatos para a gente ajudar essas pessoas a terem acesso, conhecerem os acessos, conhecer a forma de acessar, né? É daí que a gente fica pensando que todo mundo, todo curso, toda escola de teatro minimamente séria deveria ter lá o ensino também de gestão de projetos, porque, querendo ou não, os sindicatos, os nossos sindicatos de artistas, por exemplo, a gente não pode tapar o sol com a peneira e fingir que não existem trocentas formas de organização, né? O que a gente precisa contemplar, cuidar, defender é o trabalho artístico, né? Você precisa de ter um registro profissional, independente se você é MEI ou o que for, né? Ou Eireli, ou aquela empresa, ou o que for, né? Você é um trabalhador. Quando você produz, é uma outra coisa. Agora, quando você está na condição de dependência de um produtor, né? Você é artista, né? A gente não pode afastar essa possibilidade, né? E os nossos acordos coletivos precisam contemplar essas formas de organização também, né? Não só o trabalhador
pessoa física, mas como ele escolha para poder se colocar na profissão, né? É um caso a pensar, né? Porque nós estamos com essa nova realidade na nossa mesa para poder pensar. E outra coisa muito importante é que esse período de pandemia está nos trazendo uma questão muito séria, muito estimulante, no mínimo, né? Como seguiremos artistas? Como seguiremos com nosso propósito de encarar a atividade artística como uma profissão? Todos os teatros vão reduzir a sua capacidade de público, mesmo quando a gente volte à normalidade, né? Vão reduzir essa capacidade de público, e como é que a gente vai conseguir pagar as contas com 30% da lotação, e mesmo assim tem que fazer adequações e tudo mais, né? Como que a gente vai conseguir? Como que a gente vai suportar essa migração do palco para a tela? Como que a gente vai fazer teatro com competência, com a vivacidade, a vitalidade própria da presença física, né? Da fila do gargarejo, de se sentir que o artista né, cospe quando ele vai falar com mais vigor e tudo mais, né? Você vê o coração do artista, o suor do artista caindo, né? E você presente ali. Isso é fascinante. Onde que nós vamos conseguir capturar esses momentos de paixão pelo que se faz? E mesmo do lado do público, esse gosto de assistir e até ver o artista errar o texto às vezes, né? Então, assim, são momentos muito estimulantes, né? E nós vamos ter que usar muito do nosso potencial. Madalena, acho que caiu o som de Madalena, deve ter, acho que houve algum problema. Mas é importante essa reflexão de tudo que Madalena, com sua experiência lá do Sindicato de Minas, colocou para a gente. Muito importante. Agora nós vamos ouvir um pouco a Caroline Faleiro, depois nós vamos ouvir ainda o Manuel Góes, o Luciano, e voltamos para o Stepan. Com a palavra agora, então, a Caroline. Depois, Madalena também pode voltar a falar no final. Ok, Madalena? Muito obrigada pela sua fala, importante reflexão para todos nós, artistas e técnicos. Caroline Faleiro, de São Paulo, por favor, ela está aí, Caroline, com a palavra. Eu estava ouvindo a Madalena, tá? Não sei os outros. Para mim, estava tudo certo com o áudio dela, mas ok. Enfim, né, o mercado de trabalho para pessoas negras, acho bem importante a gente refletir em quantas pessoas negras tem aqui nesse bate-papo. Isso já diz muito, assim, do que isso significa, do quanto isso nos atinge, na verdade. E acho que, pensando no que o Stefan falou, no que a Madalena estava falando, eu acho que na questão racial tem coisas bem profundas, assim, bem profundas, do início do Brasil, porque a gente não tem como refletir sobre a questão racial, independente de onde for, mas principalmente na cultura, de perceber que o país, a cultura do país, foi construída com mão negra, com mão de povos africanos sequestrados da África, que construíram não só as casas, as ruas, como a cultura, né? Isso reflete na nossa cultura, isso reflete na forma como a gente se expressa, isso reflete na nossa subjetividade, né? Então, obviamente que os negros estão em desvantagem no setor cultural, né? E aí eu pego outras coisas, né? Eu pego no sentido de formação. Eu, por exemplo, tive uma professora negra de formação artística, que foi a única professora negra em toda a minha formação, desde o ensino básico, médio e a faculdade. A única pessoa preta foi uma professora. Eu me formei em licenciatura, tirei meu DRT
como professora e diretora, pensando muito que acho que uma das formas de mudar um pouco essa situação é ocupar espaços de educação primeiro, né? Então, eu já fui professoras negras, de crianças negras, bem mais recente do que a cultura chegou para mim, né? Eu tive a minha formação na Nós Aqui Travês, então é um grupo bem tradicional. Eu sou de Porto Alegre, eu moro em São Paulo há 2 anos, mas eu sou de Porto Alegre, e acho que o Nós Aqui Travês foi um grupo bem importante para eu, num primeiro momento, entender, ter consciência social. A gente, na conclusão da nossa escola de formação, a gente montou a Alma Bodhisattva, e aí eu conheci o Brecht, e ele, me agarrei nele, assim, de uma forma, e me especializei nisso. E isso foi muito importante para eu entender que tipo de teatro que eu queria construir, que tipo de público que eu queria atingir, e que tipo de texto, que tipo de ideologia eu queria colocar nos meus espetáculos. É lindo, é maravilhoso, mas obviamente que isso não facilitou nem um pouco o meu mercado de trabalho. Eu faço teatro desde 2002 e eu não tive nenhum projeto aprovado em nenhum edital até agora. Então, quando eu coloquei que eu passei para a Helenice que eu sou uma negra pau para toda a obra, significa exatamente isso. Eu nunca me sustentei com teatro. Eu já fiz faxina, eu trabalho com artesanato, já trabalhei na técnica, mas nunca tive um salário que me sustentasse de teatro ao longo de todos esses anos, são 19 anos, né? E isso diz muito. E eu acho que tem um pouco a ver também, não só com a oportunidade de dar emprego para pessoas negras, mas de ter pessoas negras em outras instâncias, nas gestões de cultura. Eu me lembro que eu conheci a Helenice em 2015, ela contratou um espetáculo de Rua Nosso, e aí olha como é a subjetividade. Quando a gente chegou em Vitória, eu fiquei surpresa da produtora ser uma pessoa negra, porque a gente não espera que a produtora seja uma pessoa negra. Nunca é, na verdade, né? Então, cadê as pessoas negras na gestão de cultura, secretária de cultura? Claro, a gente teve, por exemplo, isso fez muita diferença com Gilberto Gil como ministro da Cultura. Isso foi muito significativo, isso fez muita diferença na história, mas é uma exceção, né? E acho que, para além disso, acho que tem uma questão da base formativa. Eu não tive nenhum acesso à história negra de teatro. Eu não tive na universidade nada sobre o teatro experimental negro, eu não tive sobre Solano Trindade, todas essas coisas eu fui buscar depois, quando eu comecei, já depois de uns anos, a entender que isso estava faltando para eu conseguir fazer teatro. Eu acho que não é só a oportunidade, mas é a subjetividade. Quando tu vai montar um Romeu e Julieta, a pessoa branca vai ser, a mulher branca vai ser a Julieta, a não ser que seja um espetáculo muito específico de Shakespeare com negros. Aí ainda vai ter na rubrica Julieta negra. Quando é uma mulher, uma atriz branca, vai ser só Julieta, mas quando é uma mulher negra, uma atriz negra vai ser Julieta negra. E normalmente esse tipo de proposta é feito por pessoas negras na produção, na direção, né? Enfim, acho também um pouco equivocado quando isso acontece a partir de uma pessoa branca, porque eu acho que nem sempre se tem uma compreensão, não é só o dar um emprego, né? Porque aí a gente dá um emprego para, sei lá, montar um espetáculo, mas a gente está montando um espetáculo ainda cheio de subjetividade dessa cultura que é racista, né? A gente precisa dizer isso várias vezes, né? O Brasil é um estado que foi construído no racismo, sabe? Com mãos de pessoas negras escravizadas, e que depois que teve a abolição, foram, tá, agora vocês estão livres, fica aí, veio a lei da vadiagem, então também não podia não ficar sem fazer nada, porque senão ia ser preso, mas também ninguém queria empregar. Tipo, é desse lugar que a gente está vindo, né? E isso foi mudando por questões de políticas públicas, né? Por cotas, pessoas estão se formando, estão virando professores. Então, né, enfim, a gente está tentando, assim, as duras penas, mudar essa situação, mas acho que ela vai mudar, de fato, quando as pessoas negras se formarem e estiverem ocupando espaços, esses outros espaços que mudam a lógica do funcionamento das coisas, né? Acho bem complexo. E aí fiquei pensando na fala da Madalena
sobre acessar os editais. Eu me lembro que eu fiquei com uma sensação muito estranha, assim, quando eu comecei a fazer teatro no Nós, eu me lembro de chegar no tablado e pensar assim, nossa, como é que as pessoas não querem ser atores? Porque é maravilhoso, a gente atua, a gente decora, a gente, né, dança, a gente faz várias coisas. E aí fui fazer faculdade, quando eu me formei, eu entendi que tinha muitas outras coisas para fazer teatro. A gente tinha que saber de produção, a gente tinha que saber de vendas, a gente tinha que saber de escrita de projeto. Isso são coisas que a gente não aprende na faculdade, pelo menos não na de teatro. A gente aprende a atuar, a gente aprende a decorar um texto, a gente aprende a expressar nossa voz, nosso corpo, no caso da licenciatura, questões de didática, mas a gente não aprende a se virar no mercado cultural. A gente não tem cadeiras de produção cultural, né? E aí a gente tem que fazer isso, assim, né? E aí, no meu caso, que é um recorte muito específico de pessoa negra da periferia, eu demorei muitos anos para ter acesso a coisas básicas, a computador, TCC, essas coisas, foi na faculdade. Eu fui ter computador na vida adulta, celular, essas coisas, né? Então, é óbvio que isso não é acessível. Agora, com a pandemia e o novo normal, o teatro digital, ele não é uma coisa democrática. Ele não é uma coisa simples de se fazer. Quem é que tem o espaço de uma sala de trabalho neutra para fazer? Quem é que tem maquinaria para fazer alguma coisa de qualidade? Iluminação de qualidade, silêncio, acesso à internet para conseguir assistir ou para conseguir reproduzir, né? Isso é uma parcela bem pequena, assim. Eu até encontro, assim, agora durante a pandemia, refletindo, eu acho que eu acho que eu encontro mais cultura, assim, no sentido de produção de vídeo, no TikTok, do que nos espetáculos que estão sendo produzidos, assim, né? Porque realmente precisa de coisas, né, que requerem dinheiro. As pessoas não estão tendo nem o que comer, quiçá, luz, câmera aí, né, para fazer, né? E mesmo que faça, quem é que acessa, né? Eu sou uma das pessoas, quando foi dito aqui, que não tenho visibilidade. Eu não fiz TV, eu não, né? Eu sou uma pessoa bem Zé Ninguém na fila do pão. Eu até fiquei bem surpresa pelo convite, porque é isso, assim, eu não sou uma pessoa. Então, mesmo que eu produza alguma coisa, não tem esse mar de visibilidade. Precisa de coisas para ter esse mar de visibilidade, né? Então, é muito complexo, né? É muito complexo falar em mercado de trabalho, falar na presença de profissionais negros, quando a gente está numa concorrência muito desleal, desde sempre. A gente não teve reparação nenhuma. O que a gente faz muito no esforço, pagando para trabalhar mesmo, né? E somos minorias, tanto somos minoria que eu sou a minoria entre os artistas e gestores aqui, né? Então, mais ou menos isso, assim, a minha fala nesse momento. Ana Caroline. Agora vamos chamar a Madalena para ela concluir a fala dela, que teve um probleminha técnico. Madalena, poderia concluir, por favor? Pois não. Eu sinto muito se eu não estava sendo muito bem clara no que eu estava falando, mas o que eu estava querendo, aliás, o caminho que eu tomei talvez não tenha sido claro. O que eu estava realmente querendo mostrar é isso que a Caroline acabou de falar, né? É que o que nós notamos no processo da Léo Aldir Blanc é que as pessoas não acessam porque não tem como acessar, não tem equipamento, não tem nada. E como que os sindicatos, podemos agir? Qual que seria a nossa ação em direção a uma promoção dessa igualdade de oportunidades, né? No estado inteiro, quer dizer, muito poucas pessoas acessaram a lei, né? E a gente sabe que os que mais precisavam não conseguiram acessar. Então, eu não vou me estender muito mais, não, eu só queria deixar essa reflexão. As escolas de teatro recebem muitas pessoas para preparar para ser artista, para capacitar para ser artista. Mas a gente faz os convites certos, a gente
diz para essas pessoas, aqui é para todo mundo, né? Aqui você pode vir que você não é negro, não é amarelo, não é pintado, não é de bolinha, aqui você é artista. É uma coisa muito importante hoje ser o Dia Mundial do Teatro, porque no nosso meio, isso sim, eu estou falando de artistas para artistas. Não existe, eu acho que um exemplo mais bonito de convivência igualitária, fraterna, do que no nosso meio artístico. A gente recebe todo mundo, a gente abraça todo mundo, a gente beija todo mundo. Agora não pode, né? Mas quando pode, a gente recebe e a gente fica no camarim, às vezes até sem roupa, na vista de qualquer um. Pode ser negro, pode ser branco, pode ser idoso, pode ser o que for. Um elenco é um elenco. Um elenco tem todos os matizes, todas as idades, né? Como é que a gente promove, então, essa confraternização entre as pessoas? Por que isso ainda existe? Se nós, os artistas, é que somos os arautos das novidades da evolução do mundo, né? Nós é que contamos para a sociedade os caminhos que nós devemos seguir. Antes de existirem essas pautas muito localizadas, né, ideologicamente, a sociedade já vinha se desenvolvendo naturalmente em relação a isso, né? A gente tinha, por exemplo, Rogéria, a gente tinha Roberta Close, a gente tinha... Quem mais? O Jorge Lafon, a gente tinha tanta gente fabulosa, maravilhosa, e as coisas vinham desenvolvendo, e é por um acolhimento da própria categoria, dos próprios artistas que recebem a qualquer pessoa. Mas a competência artística, ela precisa de existir em qualquer etnia, em qualquer raça, em qualquer meio, e etc. E essa convivência fraterna e sempre mais acolhedora é no meio artístico que a gente encontra. E isso a gente tem muito a ensinar para a sociedade. Obrigada, desculpa me estender tanto. Obrigada, Madalena, pela sua excelente contribuição nesse momento para a nossa reflexão. Agora vamos chamar, se ele quer ainda fazer alguma fala, o Manuel Góes, logo a seguir o Luciano, se ele estiver ainda aí, e depois o nosso querido Stepan, para falar um pouco também do livro dele. Obrigado, Beth. Pois não? Oi, Beth. Está me ouvindo, Beth? Estamos, sim. Bom, rapidamente, estou muito feliz com tudo que eu estou ouvindo aqui, começando pelas pontuações do Stepan, as pontuações da Madá, a realidade da Carol. E o que eu posso dizer assim rapidamente para contribuir, tá, no meu pensamento quanto ao mercado das artes, a atual situação do mercado das artes, o que será do mercado das artes daqui para frente, tá? O que será do artista, do técnico, de toda a estrutura em torno dos espetáculos, do pequeno artista. Eu sempre faço uma comparação com o jogador de futebol, com o futebol. É uma grande minoria que são as estrelas, os que têm maior visibilidade. Então, nós estamos atravessando um momento divisor. Claro, o Stepan pontuou muito bem. Antes já estava ruim, ficou muito pior com a pandemia. Mas daqui para frente, nós vamos vivenciar e vamos ter que conviver com uma nova realidade para o mundo das artes. Novas ferramentas, nova maneira de fazer arte. Rapidamente, voltando na história, nós tínhamos a pintura, aí veio a fotografia, foi um grande choque. Depois veio o cinema, outro grande choque. Veio a televisão, choque maior. Estamos na internet, algo para o futuro virá. Então, as realidades, a forma de você fazer arte, de vender arte, vai ser diferente a partir de agora. Eu não consigo ver mais o romantismo do teatro antigo, do cinema antigo, da TV antiga, do artista.
Novas plataformas estão sendo utilizadas e tem muito ainda por serem utilizadas. Então, o mercado, a primeira coisa que na gestão da Lei Rouanet eu aprendi, e a Madá falou muito bem, é realmente o artista ele vai ter que se qualificar. Ele vai ter que fazer a gestão da sua carreira. Ele vai ter que ser empreendedor. Aquele mote do artista procurar na arte dele a sobrevivência, só dela viver, isso não cabe mais nos tempos atuais. Ele tem que ter uma visão global. E o artista tem que se reinventar, porque nós somos arte o tempo todo. Uns conseguem se profissionalizar, externar, passar a cultura, e outros convivem no seu dia a dia, nas suas profissões outras, fazendo cultura, fazendo arte. Então, a forma de contar a nossa história vai ser diferente. Então, é isso que eu vejo hoje, sabe? Que nós vamos ter que estudar mais, se adaptar, se modificar. Vai ser traumático, vai ter dor, muita dor, com certeza já está tendo, mas vamos ter um mercado diferente, uma forma diferente de fazer arte. E quanto ao nosso povo preto, nós só não fomos dizimados pela nossa forma e força de resistência das comunidades, dos quilombos. Então, é ancestral. Essa nossa dívida é uma dívida ancestral. É dificuldade. Nós somos quase maioria no Brasil, mas minoria nas oportunidades. Mas isso é uma luta constante. Nós vamos ter que continuar. Porque o que nos trouxe até aqui, tá? Dos nossos ancestrais que foram roubados da nossa mãe África, tá? Vai nos levar, vai nos continuar levando para frente. Porque nós somos fazedores de cultura por tradição ancestral. Então, o negro realmente tem que ter o seu valor reconhecido em todas as esferas da sociedade. Na arte é difícil também, como é difícil para o branco também. Então, fica aqui uma reflexão. Eu estou muito feliz de estar aqui para contribuir um pouquinho com a minha experiência de estrada de quase 40 anos como fazedor de cultura e principalmente como agente de ver o sonho de um escritor, de ver o sonho de um artista, de ver o sonho de um pintor, de um ator iniciante se realizar quando ele lança um livro, faz um show, participa de um espetáculo. E principalmente quando é um irmão negro, que tem tão pouca oportunidade nesse mercado. Mas nós não podemos nos desanimar. Mas, infelizmente, o mundo é uma roda e nós estamos entrando numa outra fase. É a fase tecnológica, sim. Vamos ter que reinventar o fazer cultural. Seria isso, queridos. Obrigado. Obrigada, Manuel, pela excelente contribuição. Agora vamos ver se o Luciano consegue falar, se ele está aí ainda. O nosso secretário municipal de Cultura de Vitória, não está mais. Porque onde ele estava também estava difícil um pouco o acesso, na Aracruz. Bem, então nós vamos agora chamar o Stepan Estecian para fazer o seu comentário e também falar do seu lado agora, escritor. Beth, só um minutinho, Stepan. O Luciano voltou aí, ó, ele está na sala. Luciano, é a sua fala agora. Está me ouvindo? Estou ouvindo, Lenice. Ok, está presente, então, por favor, Luciano. Então, eu queria complementar a fala dos colegas, a fala do Stepan, a fala da Carolina, do Manuel e da Madá, né, no sentido de que a cultura, a arte, eu acho que é um dos elementos que mais iguala as pessoas, né? Na arte, na cultura, no teatro, na dança. São os espaços que a gente tem, talvez, na sociedade que sejam mais democráticos, em que os negros, os brancos, os ricos e os pobres,
eles se equivalem em cima de um palco, atrás das câmeras, né? As pessoas se mostram iguais e a gente consegue enxergar as pessoas iguais. Mas, ainda assim, a gente percebe a existência de preconceitos que não são específicos de um setor ou de outro, né? A gente pode perceber nas próprias citações que a gente fez durante as nossas falas aí, a respeito de peças teatrais, obras de arte, né? Os artistas, a cultura que a gente valoriza, ela é muito eurocêntrica, né? Os autores são autores brancos, né? As peças teatrais são escritas por autores brancos. Quer dizer, Shakespeare foi um autor branco e, apesar de ter também peças e escritos envolvendo aí romances, envolvendo personagens negros, né, igual a gente tem em Otelo, mas ele era branco e, na essência, toda aquela cultura que permeava o que era falado e escrito era uma cultura de matriz predominantemente branca. E, então, assim, eu acho que nessa questão relativa ao mercado de trabalho para os negros, nas artes e no âmbito em geral, cabe a cada um de nós reconhecer uma parcela de culpa, né? e de que isso não é algo estrito ou específico da arte, muito pelo contrário, né? E que cabe a gente, cada um de nós, negros, brancos, amarelos, pardos, o que for, tentar se despir um pouco e se enxergar, na verdade. Eu acho que o mais importante disso tudo é a gente tentar se enxergar como um possível tipo de deslize ou de regra. No teatro, na dança, a gente já tem elementos muito fortes, né, da cultura negra. Mas por que não? Se a gente for para a televisão, está negro numa novício, muito raro, muito pouco, né? Então, apesar da gente ter brilhantes nomes de atores negros, né? Então, assim, para a gente buscar mudança, não é a gente querer mudar o mundo se a gente não... A gente tem que buscar uma mudança interna. Igual o Stepan falou, gostei muito da fala dele, quando que eles estabeleceram metade branco. Quer dizer, eu tenho que mudar a minha atitude, e aí, na medida em que eu mudo a minha atitude, eu posso cobrar a mudança dos outros e posso dar o exemplo da minha conduta, porque o argumento, ele convence. Eu falar que todos são iguais, ele é um argumento convincente, mas o exemplo, ele arrasta. Então, na medida em que os outros veem eu tratando a todos de maneira igual, os outros... O microfone de Luciano. Sumiu, cortou. De um exemplo positivo. Então, repito, a gente querer mudar. Eu só queria deixar esse registro, né, da necessidade da gente fazer uma autoanálise sobre a nossa conduta e, a partir daí, buscar mudança, mas a partir de nós mesmos, né? E eu já queria deixar o convite para o Stepan, para ele fazer uma aula inaugural no nosso curso de teatro, no curso técnico de teatro que a gente tem na FAFI, ele poder estar vindo em Vitória, estar conhecendo um pouco do trabalho que é feito, né, em Vitória, na Prefeitura de Vitória, pela cultura, né, dos artistas e de todos os atores que são envolvidos, poder imergir um pouco com a gente
aqui e contribuir, oferecer, né, parte cultural que ele pode estar oferecendo para a gente. Obrigado aí a todos e uma boa noite. Obrigada, Luciano. Obrigada, Luciano, secretário municipal de Cultura de Vitória, que está chegando agora nessa nova gestão, se aproximando dos artistas. É isso aí, Luciano, você está sendo muito querido por todos nós. Muito obrigada pela sua fala e pelo convite também. Eu tenho certeza que Estefan vai aceitar. Estefan, ele coordenava também, a gente teve a oportunidade de trazer ele aqui no festival, uma escola de teatro, né, lá que tinha no Retiro dos Artistas. Ele veio aqui no festival, fez uma palestra, contribuiu, e isso foi muito importante, a gente nunca esqueceu até hoje. Agora a gente queria chamar de novo o Estefan para fazer suas observações e falar um pouco desse lado dele de escritor e desse livro que ele está lançando agora. A gente assistiu essa divulgação dele, desse livro, muito interessante, e é muito importante para nós também ouvir essa fala do Estefan. Olha, muito obrigado. Obrigado ao meu querido secretário de Cultura. Se tudo der certo, estou à disposição. Parabéns aí a todos. A Caroline, especificamente, né? Porque essa nossa conversa aqui, ela não foi fácil, porque houve uma junção de dois assuntos que mereceriam horas e horas de debates separados. Um é o artista, o mercado de trabalho, papapá. E a outra é a questão do racismo, que é um tema inesgotável e que exige uma seriedade muito grande em abordar qualquer coisa que se fale nisso. É muito, exige muita reflexão, exige muito pensamento. Então, não foi fácil, para mim, não, pelo menos para mim. Mas essas coisas se juntam. Elas não são antagônicas, elas não estão em polos separados. Quando a gente fala das dificuldades do acesso à tecnologia, etc. e tal, isso aí não separa branco de negro. Essa maldade, essa crueldade, ela é exercida o tempo todo em todas as camadas da sociedade. Eu estou aqui em casa, eu tenho aqui as crianças, a Fabiana, as meninas que estão aqui falando comigo. É bem nítido, é bem claro. Por uma série de circunstâncias, eu tive a oportunidade de ter 4 crianças dentro de casa, onde 2 estudam em escolas municipais. Uma estudou até o ano passado, enquanto eu pude pagar, numa escola particular. A diferença do acesso às aulas durante a pandemia, a diferença do acesso entre uns e outros, entre o particular e o público, é cruel. É cruel. As crianças que se estudam na escola pública não estão tendo acesso absolutamente nenhum à educação durante a pandemia. Elas foram transferidas, as 2 aqui, está a Fabiana aqui do meu lado, a Samanta está ali, a outra, elas foram transferidas para uma escola que não é nem a questão da escola não ter acesso. A internet da escola não funciona desde novembro do ano passado. Eles estão sem internet. Nós vivemos num momento, no mundo, no país, e eu sou um radical, eu bato nisso o tempo todo, de que a gente está vivendo uma grande farsa do acesso à tecnologia. Se a gente for pegar o lado da questão racial, é importante
saber, a Caroline e todas as pessoas, o Manuel e tal, que, por exemplo, a internet permitiu hoje o acesso, só no aspecto cultural, de artistas e tal, de ter um acesso hoje 35% maior do que em 2014, por exemplo, por causa da internet. Os artistas negros, por causa da internet, estão se comunicando, estão trabalhando, e a quantidade de pessoas que tiveram oportunidade de se comunicar através da internet, porque os meios de comunicação tradicionais não permitiam, é muito maior. Então, esse é um lado positivo. O outro lado negativo, essa maldade que eu chamo, essa covardia. Um belo dia, alguém estabeleceu de que os aposentados do INSS, os beneficiários do Bolsa Família, e todos, a partir de um certo momento, só iam receber através do seu cartão, com a tarja magnética e com a senha. E é isso que a gente vê hoje. Pessoas analfabetas, despreparadas, idosos, que não sabem sequer assinar o nome e que tem que entrar num caixa eletrônico, enfiar o cartãozinho, digitar uma senha de 6 números e mais as letras e não sei o quê para poder pegar o seu benefício. Por quê? Porque é essa covardia que se pratica. Se estabeleceu de que o mundo é cibernético, ele é digital e sem preparação nenhuma. Esse é o retrato do Brasil. O Brasil não pode crescer. O Brasil não tem condições de se desenvolver. A gente quase atingiu uma tragédia alguns anos atrás, quando o país estava crescendo economicamente, que estava dando tudo certo. Você sabe por quê? Porque esse é um país que está querendo se construir, quer levantar um edifício e não tem alicerce. O alicerce é de areia. Tanto é que a gente sabe, vocês aí no Espírito Santo sabem, no Porto de Tubarão, em todos os lugares, nós não tínhamos, a gente estava crescendo e tinha dinheiro, tinha vontade e estava indo, se desenvolvendo, e nós começamos a ter que buscar engenheiro fora, na China, na casa do vocês sabem. Por quê? Porque nós não tínhamos engenheiros formados aqui. Esse é um país sem alicerce. A gente crescer é um perigo, pode ruir depois. Por que nós não acreditamos em educação? Por que nós perdemos o espírito de solidariedade, que era uma marca profunda na nossa alma de brasileiro? Pelo menos tentávamos ser solidários uns com os outros. E criou-se um fosso. Eu sou comunista. E não tenho vergonha, não. É uma vergonha falar, parece que é um dinossauro. Eu não. Mas eu falo uma coisa para vocês. O símbolo maior da derrota do comunismo no mundo foi a derrubada do Muro de Berlim. Ok, eu compro essa ideia. Porém, eu quero dizer o seguinte, que quem derrubou aquele muro foi Berlim Oriental. Foi o Berlim Oriental. E naquele dia que aquele muro foi derrubado, ninguém estava com fome. Não tinha nenhum analfabeto em Berlim Oriental. Não tinha uma criança descalça. Não tinha um mendigo na rua. E aquele regime autoritário, horroroso, eu sou um democrata, mas foi por causa do conhecimento, foi por causa das escolas,
foi por causa do conhecimento que os berlinenses orientais, os alemães orientais tinham, que permitiram a eles raciocinar e dizer: eu não quero mais esse tipo de vida, eu não quero mais esse regime, eu não quero mais esse muro, eu vou derrubar esse muro. E isso quem proporcionou foi o comunismo, foi o socialismo. E agora, eu pergunto aos amantes do capitalismo, do liberalismo, vocês não têm muro para derrubar, mas vocês criaram uma vala horrorosa, um fosso que dividiu a sociedade em miseráveis, em pessoas com fome, desassistidas, morrendo na míngua. E eu pergunto, essa sociedade que vocês criaram de analfabetos, elas têm condição de pensar? Elas sabem como é que vão tapar esse fosso? Não é derrubar um muro, é tapar uma vala, é tapar um valão. Cadê vocês? Me respondam. Me respondam. Por quê? Isso é complicado, é difícil. Nós, artistas, não devemos nunca dissociar minha querida Madalena, uma das pessoas mais ativas e combativas e conscientes que eu conheci ao longo da minha trajetória sindicalista e etc. e tal. Eu te falo, nós não podemos nos dissociar da sociedade como um todo. O artista talvez esteja tão próximo porque ele está ao lado das minorias, dos discriminados, dos desvalidos, com toda certeza. Nós somos todos negros numa sociedade racista. Nós, artistas, não temos cor. Nós somos todos negros. Nós somos todos brancos, arianos. Nós somos todos da mesma cor de todos. É por isso que a gente toma pancada o tempo todo, nesse universo cruel que nós estamos vivendo. Então, desculpem minha veemência, mas é a minha contribuição que eu tenho que dizer. É um país que não se respeita, é um país que não tem amor a si próprio. E nesse instante, então, declaradamente, nós estamos mostrando, e nos mostrando, não é mostrando para o mundo, nós estamos nos mostrando quem nós temos sido. E é vergonhosa a nossa atuação nesse mundo atual. É vergonhoso. Eu fico triste, peço desculpa de estar aqui falando sobre qualquer assunto com os 300 mil mortos no Brasil. Me envergonha. Me envergonha. É o país do faz de conta. Vamos fazer um lockdown, vamos restringir as pessoas, a capacidade. E, ao mesmo tempo, é o seguinte, é um país que não pensa absolutamente naqueles que obrigatoriamente se apertam no transporte coletivo, que se contaminam, que se infectam uns aos outros, não porque não querem, não porque não têm consciência. Não, isso é uma gente honrada, uma gente trabalhadora, mas, infelizmente, eles, por mais que eles queiram obedecer a qualquer preservação sanitária, eles são obrigados a entrar naquela lata de sardinha, naquele aglomerado de gente. E ali não é a galera que está indo para o bar beber de noite irresponsavelmente. Ali não são esses canalhas, esses irresponsáveis que, podendo preservar, que podendo ficar em casa, vão só de brincadeira, só de sacanagem. Não. Ali são mães, são pais, são pessoas que gostariam imensamente de ficar em casa, de não ter que sair, e que são obrigados. E cadê o Exército Brasileiro?
Cadê a Marinha, a Aeronáutica, com aquela porrada de ônibus que tem? Por que não faz um projeto de emergência e coloca tudo isso lá? Acabei de falando demais, né? Tá bom, tchau. Beijo. Estou revoltado. Esse é o Stefano especial. Desculpa. Obrigada, Stefano. E você acabou me falando do livro. Garimpo de pelo amor de Almas. Deus. Não, eu preciso fazer esse merchandising aqui, ó. Pelo amor de Deus. Ó, o livro, então. Garimpo de Almas, eu estou escrevendo também demais. Esse aqui é meu primeiro livro, apaixonado por ele. As pessoas estão gostando, a venda nas boas casas do ramo, na internet também, quem tiver acesso. É um analfabeto se metendo na literatura. Mas, olha, aqui vocês vão ver minha alma. Meu coração está aqui. Tá? Eu vou, se você me permitir, aqui na contracapa, ele fala assim, que eu disse, eu tenho inventado muitas histórias a meu respeito. Algumas boas, outras ruins. Ora eu apareço como herói intergaláctico, inverossímil, ora como elemento reles, vil. Tenho unhas sujas, dentes amarelados e não desperto desejo sexual em mais ninguém. Meu saldo bancário é um retrato falado da minha existência. Ridículo, negativado, tosco. Não custa lembrar que nem sempre eu fui assim. Eu já tive olhos vivos, respiração correta. As meninas me comparavam com artistas famosos. Eu era a cara de Elvis Presley, eu tinha uma pinta no rosto, tal qual Rita Hayworth, que nunca nem sequer tinha pinta no rosto. Eu falava bem feito um Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mesmo ruim de bola, tinha vaga no time. Da vida, nada tenho a reclamar. Reclamo é do que fiz com ela. Ah, que lindo. Lindo, Stefano. Muito obrigada. Realmente, essa noite, este dia 27 de março de 2021, será Dia Nacional do com Teatro. esses nossos convidados maravilhosos. Cada um de vocês, muito obrigada pela contribuição à cultura brasileira. E agora a gente vai chamar a Helenice Moreira para falar umas palavras finais. Helenice, quem Gente, foi boa noite. Chamar a tolice. Depois de tantas falas lindas, bonitas, sinceras, emocionantes, eu quero agradecer a todos. A Carol. Tá, Carol, você às vezes não é a primeira pessoa que surpreende, não. Às vezes a pessoa me pergunta, cadê a produtora? Eu falo, eu sou a produtora. Aí a pessoa fala, não, eu sou a produtora. Né? Às vezes em empresas também, às vezes a empresa fala, mas quem é a proprietária da Rá-Tim-Bum? Eu falo, sou eu. Aí a pessoa fica assim. Né? A gente sente que tem ali um racismo, né? Velado. Eu comecei a fazer teatro em 82, num grupo, nós ficamos juntos durante 10 anos, o grupo Ataque Cardíaco, e eu era a única negra do grupo. Né? Mas nesse grupo, sabe, Madalena, eu aprendi, porque a gente fazia muitos projetos. Eu entrei basicamente sem saber nada, mas o diretor ele sentia nas pessoas aquelas que podiam, vamos falar, vender, né, o espetáculo. E eu fui uma das escolhidas, eu acho que estava no sangue. Então, eu fui aprendendo a essa parte de venda, de produção, de visitar escolas, né? Vocês terem uma ideia, nessa época, e depois,
Eu não ia visitar uma escola se eu não fizesse uma escova no meu cabelo. Eu tinha que fazer uma escova no meu cabelo, né? E dava 9 horas da noite, eu estava no salão fazendo a escova no meu cabelo, porque no outro dia eu tinha uma reunião com uma escola super importante, mas que eu tinha que ir, eu não podia ir com o meu cabelo afro, né? Que hoje ele está assim, e hoje eu vou em tudo quanto é lugar, queira as pessoas ou não. Mas eu tive muito isso, essa questão de me mostrar uma coisa que, na realidade, eu não era. Mas eu sempre batalhei pelas minhas coisas, eu sempre corri atrás. Mas a gente sente esse preconceito racial. Às vezes eu fico assim, às vezes eu falo, vamos embora e bola para frente, né? Quem gostar, gostou, quem não gostar também, tô nem aí, vamos embora. E nesse dia, né, 27 de março, reuni essas pessoas maravilhosas. Obrigada, Luciano, a Manuel, pelo aceitar o convite, a Madá, que está sempre aqui, o Stepan, o querido, a Carol, e a todos que estão aqui nos assistindo hoje. E aí eu queria falar um pouquinho aqui, né, que todas as pessoas têm direito à cultura. E esse prêmio, que foi um edital da Secult, que foi o edital Artes Integradas, que nós aqui ficamos vários dias, noites, sábados, domingo, trabalhando, porque foi uma correria, né? E a burocracia muito grande, como a Madalena falou. E esse projeto Artes Integradas, ele tem como objetivo, né, essa valorização, a promoção à diversidade. E aí, conversando com a Beth, conversando com a sócia Tati Moraes, nós resolvemos colocar esse projeto, esse webinário, para justamente um foco na questão dos artistas negros, que, como bem Stepan falou, a gente teve um crescimento. Minha mãe, sempre que vê uma propaganda de que tem atores, né, negros fazendo, ela sempre comenta, nossa, minha filha, como tem mais negros, né, aparecendo na televisão. Minha mãe tem 82 anos, né, e antigamente a gente não via um shampoo para cabelo, né, que não seja o cabelo branco, né? E hoje não, hoje sim, está mudando. Devagar, mas está mudando, né? Nós, artistas, nós somos pessoas mais motivadas e corajosas sobre a face da Terra. Nós lidamos com mais rejeição no ano do que a maioria das pessoas encaram em toda uma vida. Todos os dias, nós, artistas, enfrentamos o desafio financeiro de viver um estilo de vida independente. O desrespeito de pessoas que acham que nós, artistas, deveríamos ter um emprego sério e o nosso próprio medo de nunca mais ter trabalho, né? Que às vezes as pessoas perguntam, você trabalha com o quê? Eu sou artista, sou formada em administração, sou palhaça, faço perna de pau, faço malabares, mas você vive da arte? Eu vivo da arte. Não é fácil, não é fácil. É de segunda a segunda. Mas é porque as pessoas têm na mente que nós, artistas, só trabalhamos sábado e domingo. E o resto da semana a gente não faz nada. Então, esse é o erro. Nós trabalhamos de segunda a segunda. Somos diferentes, porque trabalhamos de segunda a segunda. Temos folga? Sim, temos. Talvez numa segunda-feira, às vezes a gente não trabalha.
E as pessoas ficam abismadas. Mas aí eu falo, mas eu trabalhei domingo. Você trabalhou no domingo? Não. Mas eu trabalhei no domingo. Né? Que aquele verso, aquele sorriso, aquele gesto agite a alma do público. E através da lei da emergência cultural, Aldir Blanc, que foi possível a realização desse projeto. Volto a falar, não foi fácil. Concorremos com vários projetos. Foram dias e noites de trabalho. A lei Aldir Blanc foi um processo de ampla escuta da comunidade cultural e de um trabalho coletivo, representado por agentes de diversos setores do mundo político, cultural e social. Diante disso, faço um agradecimento a todos que lutaram pela aprovação da Lei Aldir Blanc. Pedimos que fiquem em casa, usem máscara corretamente, álcool gel, evite aglomeração, cuide de si, que estamos cuidando do próximo. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, da Secult, do secretário estadual de Cultura, o Fabrício Noronha, a subsecretária Carol e a toda a equipe da Secult pelo empenho, pelo trabalho da implantação da Lei Aldir Blanc aqui no Espírito Santo. Agradecer a Beth Cazé, que aprendo muito com a Beth, né? Essa mulher aí cheia de ideias maravilhosas. E agradecer a todo mundo que está aqui, tá? E que o webinário continua, vai até o dia 30, com várias atrações, mesas, bate-papo. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês, tá? Beth, obrigada. Obrigada, Helenice. Obrigada a todos. A Luciano, Moacir, Caroline, Magdalena, Stepan. Obrigada pela contribuição. Foi muito importante essa reflexão, essas discussões. Como disse Stepan, isso tudo, todas essas pequenas conquistas com relação ao recorte racial que nós conseguimos hoje, o avanço pequeno, mas foi com muita luta, e nossa, luta dos sindicatos, luta dos artistas, comissões, me lembro muito de Zezé Mota, Milton Gonçalves, lá no Sindicato dos Artistas, isso na década de 80, já trabalhando, quer dizer, é um trabalho de formiguinha. O trabalho de formiguinha da Constituinte também, de 88, os nossos artistas, sindicalistas lá e os outros todos do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Curitiba, Minas, Espírito Santo. Quer dizer, é importante também que essa nova geração saiba um pouco da história, né? Tudo que teve muita Lélia Abramo, Wanda Lacerda, teve todo um passado de luta da categoria, da nossa profissão, Juca de Oliveira, Otávio Augusto, enfim, pessoas, artistas, como você bem disse, da nossa categoria. A nossa categoria ela é acolhedora. Ela não tem preconceito, ela ajuda, ela acolhe, como a Madalena também disse. É importante, nós temos que ver como que nós vamos passar isso para o povo brasileiro, que Stepan disse muito bem hoje, que foi muito emocionante a fala de todos vocês. Eu quero dizer que amanhã a nossa live continua às 19 horas com as conquistas e desafios da classe circense em tempo de pandemia. O circo entra em cena com as respectivas conselheiras de Vila Velha, Andressa Basso, Cariacica Francimara Silva, e a presidente do Centro de Apoio e Memória ao Circo do Espírito Santo, Verônica Gomes. E, nesse momento, nós nos solidarizamos com todos os parentes, amigos das vítimas do Covid e reiteramos a todos a necessidade de fazer o isolamento, usar a máscara corretamente, álcool gel, evitar aglomerações. E cuidem-se. Agradecemos a todos pela participação
E tenham todos uma ótima noite. Obrigada. Obrigada a todos, de coração. Obrigada. Ô, Beth, alô? Oi, pode falar, Madá. Não, eu só queria fazer um último agradecimento, porque você, a Tati, a Cristina Moreira, vocês à frente desse trabalho tão grande que vocês realizam aí, vocês estão adquirindo uma expertise, uma competência muito destacada. Eu queria também agradecer a minha amiga de tantos anos, Beth Caser. Eu queria também dar um abraço na Verônica Gomes, uma mulher batalhadora pra caramba, que agora está levando as pautas do circo à frente. Eu queria também dar um abraço na Eni Taveira, que outro dia esteve com a gente aqui no Satélite de Minas Gerais, estou vendo ela aí, e queria dar um beijo enorme na Caroline Faleiro. Eu me sinto agradecida de ter te conhecido hoje, Caroline. Parabéns, você não é a última lá na fila do pão, não, filha, de jeito nenhum. E, assim, eu quero agradecer também ao Luciano, né, Cânio, a todas as pessoas, e quero também dar um grande abraço no Stepan, né, conhecido de tantos anos, das lutas, desde quando ele estava no sindicato e tudo mais. Celso Adolfo, Lívia, todo mundo que participou desse esforço aqui, né? E queria só deixar uma última palavra. A gente sabe dessas dificuldades todas e a gente não pode nem ter a dimensão do que significa ser discriminado, ser preterido porque a pessoa é racista. Agora, vamos prestar atenção no racismo que às vezes a gente pratica a gente mesmo, né? Sendo negro, se permitam, acredite que você merece, né? Acredite que você é o único no mundo igual a você mesmo, né? E você tem todos os potenciais, toda a beleza, toda a arte dentro de você, que você pode fazer uma diferença muito grande no mundo. Né? Com todo o amor que eu digo isso e com todo o amor que a própria categoria também dedica a cada um desses nossos colegas de outras etnias. Muito obrigado pela grande oportunidade, um beijo em cada um e parabéns sempre pelo trabalho. Ô, Madalena, agora então eu vou encerrar dizendo o seguinte, eu tenho que confessar aqui que eu estou extasiado, absolutamente tomado por essa beleza que é Cristina Moreira. Aí, Cristina! Obrigado, Stepan Messessian. Abri meu microfone para falar, eu estava calada. Obrigado! É o cabelo rosa? Não, é o conjunto da obra. Eu sou sua fã, viu? Sou fã de todos vocês. Aproveitei que eu abri o microfone e parabenizar todos vocês, parabenizar essa mesa maravilhosa do webinário, hoje, Dia Mundial do Teatro, né? Parabenizar todos nós, que eu também sou atriz, faço um clown também, sou irmã da Helenice, só que ela é a mais velha. Mentira, isso é mentira. Valeu, Helenice, parabéns. Gente, obrigada. Manuel, Luciano, Carol, Beth, Madá, Stepan, Eni, a Cristina. Vamos abrir as câmeras, todo mundo aí, por favor. Vamos fazer a Celso Adolfo, para a gente fazer uma foto. Cadê a câmera da Tati? Da Nívia? Stepan, já falei com o Luciano, tá? Depois eu vou marcar uma reunião com ele para a gente acertar tudo para você vir aqui. Tá bom. Somos sua produtora local. Acabou. Claro, agora minha carreira triunfa. Opa! Beth, quer falar alguma coisa, More? Não, deixa a eu quero desejar maravilhosa. Esse dia importante. Eu amo nossa Madalena, eu amo Stepan, eu amo todos vocês. Eu estou muito querida, impactada
por ser esse dia 27 de março, e também por eu ter tomado minha vacina hoje. Ué, já estão vacinando o pessoal com 50 anos Eu aí? fiquei muito emocionada no Dia Mundial do Teatro eu tomar essa vacina hoje. Nossa, mas Vitória é fogo, né? Já estão vacinando o pessoal com 50 anos. Não, o pior é que agora ninguém pode esconder a idade, porque sai da televisão a faixa etária. Uma boa notícia que vocês já devem saber, mas que eu vou falar também, que foi uma felicidade muito grande, nós lá do Retiro dos Artistas fomos a primeira instituição de idosos a tomar a primeira dose e a primeira instituição de idosos do Rio de Janeiro a tomar a segunda. Estamos todos vacinados. Mas mais do que isso, que foi uma coisa linda, o pessoal de lá foi tão generoso, todos os moradores, funcionários, que desde final de fevereiro, começo de março, todo mundo seguiu todos os protocolos, usando máscara, lavando a mão, mantendo o distanciamento, não saindo, que o que aconteceu? Nós talvez sejamos uma das instituições que abriga idosos na América Latina em que não tivemos um caso sequer de coronavírus. Glória. Maravilha. Olha só, eu queria só... o Luciano, ele colocou aí que no YouTube da Prefeitura está passando um espetáculo de teatro em comemoração ao Dia Mundial do Circo e do Teatro. Estão todos convidados. Na página também lá da Rá-Tim-Bum, do YouTube. E eu gostaria imensamente de agradecer a minha equipe pelo trabalho lindo e maravilhoso, dedicado a todas essas produções, principalmente a trabalhar com arte nesse país e no nosso estado. Mais uma vez, muito obrigado a todos, um beijo no coração, se cuidem, tá?